Qual o verdadeiro tamanho do planeta de One Piece? Ele é algumas vezes maior do que a Terra, ele é do tamanho de Júpiter, ele é do tamanho do Sol, ele é maior do que o Sistema Solar? Bem, o vídeo de hoje é para discutir essa questão, né? Qual é o verdadeiro tamanho do planeta de One Piece? Então vamos ao vídeo. Então galera, hoje a gente vai falar sobre essa questão do planeta de One Piece, né? Eu vou mostrar aqui para vocês qual é o verdadeiro tamanho do planeta de One Piece da forma mais precisa que eu encontrei aqui para determinar qual é o verdadeiro tamanho do planeta de One Piece. E eu também vou mostrar se isso é coerente ou não dentro do mangá, né? Porque não faz sentido eu, mostrar qual que é o tamanho do planeta de One Piece e, mostrar se é coerente dentro do mangá ou não. Então, antes de irmos ao vídeo, né, aos cálculos e mostrar se ele é coerente ou não, se inscreva aí no meu canal e deixe o like, entendeu? Para eu poder trazendo mais vídeos como esse e outros vídeos mais interessantes. Então, vamos ao vídeo. Então, gente, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, basicamente, é o cálculo que eu fiz sobre a questão, né, do planeta de One Piece, né? Porque não faz sentido eu, vou deixar para mostrar o cálculo no final. Não faz sentido. Vocês têm que saber qual que é o tamanho que eu determinei para vocês poderem comparar com o que eu tá falando, para mostrar se ele é coerente ou não com o mangá. Então vamos lá. Basicamente o cálculo é baseado em duas coisas sólidas muito simples, que é basicamente o que? A velocidade em que os barcos de One Piece navegam e o tempo que o bando do Chapéu de Palha está viajando, entendeu? Então vamos primeiro à velocidade dos barcos, né? A velocidade dos barcos, eu determino a velocidade média com base na velocidade que os barcos navegam, né? Não faz muito sentido eu, falar que os barcos eles viajam a 300 km por hora, a 400 km por hora, sendo que, isso aí não é verdade. E a gente vê dentro do mangá de One Piece que, basicamente, são barcos que têm essa velocidade média, que é de mais ou menos 60 km por hora, que é próximo dos barcos que a gente tem aqui, né? Que são barcos à vela, etc. A velocidade dos barcos depende da quantidade de vento e do tamanho das velas, etc, etc. Sem um cálculo que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas tenha em mente que a velocidade média aí chegaria próximo aí desses 60 km por hora que eu determinei. Agora sobre a distância, né, que os Mugiwaras eles percorreram. Eu considerei desde lá de onde eles encontram a Lagoon, né, até em Sabaody, né, que representa 50% da circunferência do planeta de One Piece e é o tempo sólido que a gente tem que eles ficaram navegando. Com isso a gente consegue determinar aí a distância que eles percorreram, né, e basicamente eles navegaram cerca de 61 dias, né? A gente consegue calcular direitinho no mangá, determinar que eles viajaram mais ou menos essa quantidade de dias aí. Então, é sólido, entendeu? Esse tempo de 61 dias é um tempo de viagem sólido pro tempo que os Mugiwaras ficaram navegando, né? De onde a Lagoon tava até lá em Sabaody, entendeu? Que representa 50% da circunferência do planeta. Obviamente, para a gente saber 100% da circunferência, é só multiplicar por 2. Então vamos aqui, né? Eles ficaram viajando 61 dias, basicamente isso aí é igual a 1464 horas, é só você multiplicar por 60 que dá aí 87.840 quilômetros. Então isso aí representaria aí 50% da circunferência do planeta de One Piece. A circunferência inteira tem 175.680 km. Isso aí é igual a 4,38 vezes a circunferência do planeta Terra, ou seria próximo, né, do planeta Netuno ou Urano, né, em tamanho. No caso ele seria um pouco maior que esses dois planetas, né? Coisa de 5%, 7%, então não é a diferença muito grande, a gente pode considerar que é igual o planeta Netuno ou Urano. Também tem a questão da margem de erro, né? Porque nesse cálculo a gente está considerando que eles foram navegando direto todos os 61 dias sem parar, e obviamente eles pararam em algumas ilhas, ficaram 1-2 dias parados, entendeu? E isso influenciaria na distância que eles teriam percorrido, mas é coerente, entendeu? Com a margem de erro. Então, o mais certo para o planeta de One Piece, considerando esse cálculo, é que ele seja cerca de 4,3 vezes a circunferência do planeta Terra, ou tamanho igual a Netuno ou Urano, entendeu? Então vamos à parte 2 do vídeo, que é basicamente ver se este tamanho é coerente, né? Se o planeta de One Piece tem o tamanho equivalente a Urano ou igual a Urano, é coerente, ou Netuno, né? Eu no caso considerei Netuno, é coerente dentro do mangá de One Piece. Bem, a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o mapa oficial do planeta de One Piece que saiu num databook, né? Você pode ver como aí
é o planeta de One Piece, tem a Red Line, a Grand Line, etc, etc, tudo direitinho pra gente poder comparar e tirar uma base, né, de se as ilhas ou outras coisas no planeta de One Piece ficariam bem localizadas, né, o tamanho ficaria bem, como é que eu posso dizer, alocado no planeta, né, se não ficaria muito pequeno, se não ficaria muito apertado, etc e etc. Bem, a primeira coisa que eu vou comparar basicamente é Alabasta. Bem, Alabasta eu acredito que seja a maior ilha que tem no mundo de One Piece, né? Pelo menos pelo que eu me lembro é essa. Pelos cálculos também é a maior ilha que a gente tem no planeta de One Piece. E a gente pode ver pela comparação que Alabasta, né, na Headline, na Grand Line, ela ficaria tipo como se fosse um ponto, entendeu? Ficaria uma ilha normal, por ela ser maior, é coerente, mas ela seria basicamente um ponto aí na Grand Line, entendeu? Então, tipo, tá coerente, ela não tá gigantesca, entendeu? Ela não tá astronômica, ela não tá uma coisa exagerada, entendeu? No planeta, tipo, coisa que ela ficaria maior que a Grand Line, etc, etc. Tá coerente, né? E pra vocês terem noção, né, a largura da Grand Line, seguindo o tamanho do planeta, né, com essa scan aí que a gente tem aí, oficial do mapa do mundo de One Piece, ela teria uma largura de mais ou menos 19 mil quilômetros. Isso aí é metade da circunferência do planeta Terra, né, em largura, ou 2 vezes o diâmetro do planeta Terra, o que é muito grande se a gente considerar só de largura. De comprimento é tipo absurdo, né? 87 mil quilômetros é uma coisa extremamente grande. Então, considerando o tamanho de Alabasta, sim, tá coerente, a Alabasta caberia sem problema nenhum aí, tipo, não ficaria uma coisa, tipo, exagerada demais, tipo, ela ficaria muito grande em relação a Grand Line, ou, tipo, ela ficaria pequena demais, né, tipo, os caras falam que a Alabasta é do tamanho do Sol, tipo, então, tá coerente. Agora vamos sobre um ponto interessante, que é o que? O Zunisha, né? Muitos têm problema com o tamanho do Zunisha, porque o Zunisha é muito grande, ele tem 35 quilômetros. Então, tipo, para fazer os cálculos de pixel aqui, eu considerei que o Zunisha tem 50 km, porque na minha opinião ia ficar mais fácil, né? E, tipo, cara, o Zunisha ele ficou menor que um pixel, ele ficou uma fração de um pixel, entendeu? Nos cálculos que eu fiz aqui. Então, tipo, o Zunisha nesse planeta aí, ele existiria sem problema nenhum, ele poderia andar sem problema nenhum, é totalmente coerente, o Zunisha caberia aí, ok, então beleza, tá coerente com esses dois pontos aí que são os principais argumentos que eu vejo usarem aí para falar sobre o tamanho do planeta One Piece, que é o tamanho de Zunisha e Alabasta. Então esses dois aí, na minha visão, tá bem coerente, né? Tá aí as imagens para vocês terem a comparação e tipo, tá coerente. Então vamos ao próximo ponto aí, né? Bem, o próximo ponto, né, são os equívocos, né, que a gente tem aí, os fãs de One Piece, muito tem para falar sobre o planeta de One Piece. Eu vejo muita gente falando que o planeta de One Piece, porque o planeta de One Piece é 2, 3 vezes maior que Júpiter. Porque o planeta de One Piece é do tamanho do Sol, é maior que o Sistema Solar. Acredite ou não, eu já vi gente falando isso e, cara, isso aí é muito absurdo. Então, tipo, vamos a alguns equívocos. O primeiro equívoco é sobre o ano, né? Muitos usam essa scan aqui para falar que o planeta de One, no caso o ano, ele é gigantesca, tem mais de, acho que 4 mil quilômetros, alguma coisa assim. E tipo, por isso as ilhas de One Piece serem grandes, tem mais de 20 milhões de ilhas. Eu já vou entrar em detalhes sobre essa questão da quantidade de ilhas. Por isso o planeta de One Piece é do tamanho do Sistema Solar. Bem, se a gente for pegar a scan, basicamente a scan fala que tipo, as flechas elas atravessaram 1000, eu esqueci a medida aqui agora lá. Mas tá aparecendo aí pra vocês, atravessaram mais de 1000 dessa distância aí, e tipo, é em todo o ano, entendeu? Não é só em uma direção. Então, tipo, logicamente, o ano não tipo, não tem mais de 3 mil quilômetros, entendeu? Ela não é tão gigantesca assim. Um cálculo mais preciso seria comparar com o tamanho de Onigashima, né? Que a gente consegue comparar com base no tamanho do Kaido, com base no tamanho do Luffy, etc, etc, etc. Mas como eu não tô entrando em detalhe tamanho de Onigashima, tamanho de Wano, é só para mostrar que esse argumento não faz tanto sentido assim, né? O próximo argumento é a questão das 20 milhões de ilhas. Bem, gente, isso aí é um erro de tradução. Porque se a gente for lá no site da OPEX, se a gente for em vários outros sites aí que traduzem o mangá de One Piece, todos traduziram como a fala do Marco, falando que tem mais de 10 mil ilhas ou mais de 20 mil ilhas, né? Nenhuma tradução oficial, que por assim dizer, né, uma tradução bem feita, traduziu isso aí como milhões, entendeu? Então, tipo, se eu querer falar que o planeta de One Piece ele tem mais de 20 milhões de ilhas, é um erro, entendeu? Porque nenhuma tradução traduz esse negócio como, tipo,
mais de 20 milhões de ilhas, né? Traduz como 20 mil. Uma outra coisa aí, ou 10 mil, né? Uma outra coisa também é que, tipo, cara, você tem que considerar que, tipo, isso aí pode ser uma hipérbole. Vamos considerar que a tradução aí oficial é, tipo, 20 milhões mesmo, né? É 10 milhões mesmo, entendeu? Tipo, pode ser considerado uma hipérbole. Porque o Marco, na época que ele falou isso, ele era um marinheiro, de certa forma, inexperiente, né? E ele, tipo, não teria condições de afirmar que o planeta de One Piece tem mais de 20 milhões de ilhas, entendeu? Que quem teria condições de afirmar seria tipo um geógrafo, entendeu? Alguém que estuda as ilhas ou alguém que está fazendo mapas, né, no mundo de One Piece. Então, por essas e outros detalhes, não, esse negócio de 20 milhões de ilhas no planeta de One Piece é completamente equivocado. Obviamente tem muitas ilhas, mas não, entendeu? É um erro tipo grotesco. Vamos ao terceiro ponto aí dos equívocos, que eu acredito, no caso eu tô pegando aqui os pontos que eu acho que são mais importantes, né? Que é basicamente sobre o tamanho do Zunisha, que eu já expliquei anteriormente, mas específico sobre a volta que ele deu, que ele andou, né, lá na Grande Line. Muita gente disse, o Zunisha ele apareceu no capítulo tal e ele foi aparecer no capítulo Y. Esse tempo que ele ficou andando aí, ele gastou 35 dias. E se a gente for fazer uma regra de 3, com o tamanho do Zunisha, comparando com o tamanho do elefante africano, o Zunisha ele teria cerca de 2.000 km por hora, e nesse tempo que ele ficou andando aí, ele teria andado o equivalente à circunferência do Sol, entendeu? Ou o diâmetro do Sol, né? Esse é o argumento que muitos usam para dizer que, tipo, o Zunisha que o planeta de One Piece é do tamanho do Sol. Isso aí também é completamente errado. Por quê? Que tipo, é absurdo você querer tipo, fazer uma regra de 3 com o elefante africano e falar que tipo, o tamanho do Zunisha é tipo... Quer dizer, que a velocidade do Zunisha é 2.000 km só porque tipo, um elefante africano é 100 vezes menor que o Zunisha, é 10.000 vezes menor que o Zunisha. Isso aí é completamente absurdo, né? E segundo, dá pra gente calcular qual que é a velocidade do Zunisha no mangá de One Piece de uma forma bem simples, né? Basicamente, quando eles estão de Dressrosa pra Zoan, né? Tem um gap de tempo entre o tempo que o Luffy chega e o tempo que a Nami chega, né? Basicamente é um gap de 10 dias, né? E com base nessas duas informações aí, a velocidade dos navios, a gente consegue saber qual que é a distância que o Zunisha percorreu em 10 dias, entendeu? E com isso a gente sabe qual é a velocidade do Zunisha, de forma bem simples aqui pra vocês, né? Então, tipo, a Nami, de Dressrosa até o Zunisha da primeira vez, ela demorou aí um dia, né? Ela falou isso, que ela demorou um dia, pois o Zunisha tava próximo. Só que o Zunisha, ele tá sempre em movimento. Então, tipo, o Luffy, né? No caso, as galera tava com ele, né? Mas ele demorou 10 dias para alcançar o Zunisha, né? E com base nisso a gente consegue saber quanto que o Zunisha andou e quanto que cada um desses barcos andou com base na velocidade deles, né? Eu considerei que os barcos, né, que cada um navegou tem mais ou menos uma velocidade média, novamente, de 60 km por hora. Então a Nami até o Zunisha da primeira vez, ela andou mais ou menos 1.500 km, e o Luffy, mas a galera que tava com ele, depois que o Zunisha se movimentou, né, e eles gastaram 10 dias, então eles andaram mais ou menos aí 15.000 quilômetros, entendeu? Então nesse meio tempo aí de 10 dias, o Zunisha ele teria andado cerca de 13.500 quilômetros, entendeu? Então considerando que o Zunisha ele andou 13.500 quilômetros em cerca de 10 dias, a velocidade média dele seria de 56 quilômetros por hora, entendeu? Então tipo, essa é a velocidade, tipo, a forma de calcular a velocidade do Zunisha mais sólida que vocês vão conseguir encontrar, pois a gente sabe o ponto que o Zunisha estava, o ponto B que o Zunisha estava e o tempo que ele demorou para sair do ponto A ao ponto B, entendeu? Então, beleza, né? E, tipo, isso é coerente dentro do mangá? É coerente dentro do mangá, entendeu? Porque, tipo, primeiro, não é só porque o Zunisha é grande que ele vai ser rápido, entendeu? Isso aí são duas coisas que estão, tipo, não estão relacionadas. Um exemplo, isso aí é a mesma coisa que você pegar um avião, tipo, Sonic e falar que, tipo, ele teria que ser mais lento que um avião comercial, porque o avião comercial é maior do que o avião Sonic. Você pode até considerar animais terrestres, falar que, tipo, um elefante africano é mais rápido do que um guepardo, porque as pernas do elefante africano é maior que as pernas do guepardo, entendeu? Então, de forma bem simples, o tamanho não prova velocidade, entendeu? E também não prova deslocamento, entendeu? Pra gente determinar a velocidade, a gente tem que pegar coisas sólidas, que no caso são essas, né? O tempo que o Zunisha demorou para ir do ponto A ao ponto B e a velocidade de um referencial. No caso, a velocidade do referencial aí é a velocidade
dos navios, né? Que com base nessa velocidade a gente consegue saber a distância que o Zunisha percorreu, e como a gente sabe o tempo que ele percorreu, a gente sabe exatamente a velocidade média que ele demorou para ir do ponto A ao ponto B. Então essa seria a velocidade do Zunisha, cerca de 56 km por hora, e isso é coerente dentro do mangá porque os navios são um pouco mais rápidos que o Zunisha, e a gente consegue ver que vários navios eles conseguem alcançar o Zunisha, eles conseguem sair, locomover, etc, etc. Uma outra prova, né, que tipo, não é só os grandes navios que tipo, conseguem acompanhar os Zunisha. Você tem que lembrar que basicamente no Zunisha é Zoan, né, e lá é uma cidade, tem uma sociedade lá, e não é todo mundo que você tem, tipo, que tem mega barcos, que tem super barcos, igual por exemplo seria o Sunny, né, que é tipo um super barco que praticamente voa, que tem várias tecnologias, né, bem entre aspas, etc, etc. Então é coerente sim o Zunisha ele ter esse deslocamento, né, essa velocidade de deslocamento. Então tipo, essa velocidade do Zunisha é coerente dentro do mangá de One Piece, entendeu? Então, em conclusão, tipo, o tamanho do planeta de One Piece ser comparado a Netuno ou ser igual a Netuno é coerente e faz sentido. Então você pode, se for falar, alguém falar, qual que é o tamanho do planeta de One Piece? Você pode usar esse vídeo como referência, porque é um cálculo muito preciso. Você pode falar, ele é comparável a Netuno por causa disso e disso e disso, entendeu? Porque, sim, é coerente dentro do mangá de One Piece e faz sentido. Então, até o próximo vídeo e tchau, né? E não se esqueçam de se inscrever, né? E deixar o like aí, gente. A gente pode tá trazendo mais vídeos interessantes como esses para vocês. Beleza? Falou com Deus!